dia. Bom dia, somos as alunas da D1. Fernanda, Luana, Mariane, a Isabela tá de câmera. E a gente vai falar sobre a série Mindhunters. Episódio 10 da temporada 1. Então vamos para os antecedentes. A gente vai falar de dois personagens, o Holden, que é um detetive do FBI, e o Ed, que é um serial killer, matador de mulheres e tal. O Ed, ele é um personagem que, desde o começo da série, ele tá frustrado com o emprego dele, em seguir regras. E ele se interessa pela psicologia criminal de criminosos que matam sem motivação, E aí ele inicia o estudo ali solo, sem aprovação da FBI. Depois ele consegue essa aprovação da FBI, que já dá uma aumentadinha no ego dele também. Ele, a cada vez mais que vai entrevistando esses serial killers, porque eles, além do Ed, eles entrevistam outros brudos, outros lá. O ego dele aumenta mais, porque ele vai conseguindo decifrar esses serial killers, criar teorias. E ele vai se envolvendo também, colocando a vida pessoal dele, trazendo fatos da namorada dele, da mãe, pra fazer serial killers falar. E na cabeça dele ele tá manipulando os serial killers, ele tá dominando ali o assunto, tá dominando até as próprias outras pessoas. Ele, na cabeça dele, só ele tem inteligência, só ele tem capacidade, só a teoria dele está certa, só os colegas dele estão errados. Ele perde a preocupação com regras do trabalho. Ele fica muito envolvido também. Ele passa o dia todo pensando no serial killer. Sobre o Ed, o segundo personagem principal dessa cena. Então, o Ed, ele é um cara de 2,04 metros de altura. Ele tem 145 de QI. E ele tem um ódio à figura feminina. Ele é um cara que matou, acho que 9 colegiais. Então, ele é, assim, extremamente manipulador, porque além desses crimes, quando ele fazia os crimes, ele ia para um bar de policial e ficava lá. E aí, galera, e esse cara aí que tá matando gente? Que tá matando mulheres? Ele é extremamente frio e calculista. Literalmente, muito manipulador. Tanto que, quando ele cometia os crimes, as pessoas nem acreditavam que realmente tinha sido ele que tinha sido cometido, Exatamente. Né? Detalhe, ele só foi preso porque ele se entregou. Então agora vamos para a cena propriamente dita. The only way I could have those girls was to kill them, and it worked. They became my spirit wives. They're still with me. Funny thing, in the ICU, there's no system to alert the guards. It's short-sighted, seeing what kind of people come through. I could kill you now pretty easily. Do some interesting things before anyone showed up. Then you'd be with me in spirit. I invited you many times to visit, but even with this, I never thought you'd actually come. Why are you here, Holden? I don't know. Well, now, that is the truth. Um contextozinho bem rapidinho antes, o Ed, ele conseguiu acesso a uma informação de como é que está sendo o currículo, a carreira do Holden. E ele percebe que ele teve a perspectiva de que ele estava sendo usado, já que o Ed, ele foi o primeiro criminoso que começou a receber entrevistas do Holden. Então ele ficou com essa perspecção de tô sendo usado. E é isso. Então ele fez um plano, ele colocou o Holden como contato de emergência e se cortou para ele ficar hospitalizado, para chamarem o contato de emergência dele, que é o Holden, porque já tinha um tempinho que eles não se viam, não se falavam, então ele queria se encontrar para colocar as cartas na mesa, ó, o que tá acontecendo, tipo isso. Já chegou lá, ele tava com o sentimento de eu vou conseguir controlar a situação como eu sempre consigo, interrogando um criminoso. E o Ed, ele já começou a inverter os papéis. Quem tá interrogando agora é o criminoso e não o oficial, entendeu? Então ele começa a falar assim, então, a gente é amigo mesmo? Como é o meu perfil, minha psicologia, o meu comportamento? Ele meio que começa a ter o controle da situação, o que normalmente é o contrário, né? Que, pelo menos é o que o Holden espera. O Holden, ele já chega lá na cena com a barreira de confiança excessiva,
que é basicamente... Quando a pessoa está tão confiante dos seus atos, dos seus pensamentos, dos seus julgamentos, que afeta todo o redor dela. No caso do Ed, ele não percebe a ameaça de imediato. Ele tá ali tão imersivo, tão confiante, que ele tá tratando como se fosse uma coisa normal ali. Ele ter essa barreira de confiança excessiva, a impressão que nos dá é que o Ed, ele se sente meio que usado. Ó, tá achando que eu sou burro, que eu sou manipulado desse jeito? Eu não sou, não. Então ele joga essa alternância de poder de quem é que tá controlando a situação ali. O Ed tá fazendo aquele jogo de perguntas pra colocar ele contra a parede, entendeu? Então ele se sente encurralado. Tem um guarda ali na cena que fica de olho, né, no criminoso, pra qualquer coisa colocar o alarme, ó. E o que acontece? Esse guarda, ele sai de cena. Obviamente, os dois percebem isso. O Ed, que não é burro, acaba meio que se aproximando do Holden, o que ele fica meio que assim, já meio... Opa, peraí, calma aí. Quando ele levanta de uma vez, ele já se coloca na frente da porta, que é a única saída que o Holden tem. E aí o Holden, naquela hora, ele entende assim que... Peraí. Exatamente. Lascou. E detalhe, entra o conceito de decodificação, que é sobre analisar o comportamento da pessoa, né? A expressão facial e tudo mais. E o Ed, ele tá totalmente neutro. Ao mesmo tempo ele tá calmo, mas ao mesmo tempo ele tá falando o que ele poderia fazer com o Holden ali. É tipo assim, eu poderia te matar agora mesmo, eu poderia fazer coisas com você antes de alguém chegar. Então ele cria essa ideia, ó, eu poderia fazer isso contigo. E é neste ponto que o Holden, ele começa a ficar meio que descontrolado do que ele não costuma ficar. Ele coloca a mão no ombro do Holden e abraça ele, depois que ele fez aquela parada, aquele jogo psicológico lá com ele tudinho. E ele começa a entrar em desespero. E é aí que entra a nossa ideia de acessibilidade, que é a ideia que tá lá na parte primária, que a ideia mais rápida que vem. E como ele estava no momento de desespero, de medo, de pânico, a reação dele foi correr, foi se proteger. E foi isso que o Holden fez. Ele correu e começou a ter uma crise, uma espécie de crise de pânico. Aí a gente vê um homem que estava totalmente confiante, perder sua confiança, e ele já estava com problema com namorada, na vida profissional, e agora ele tá com problema no único lugar que ele tinha controle. E nessa situação toda, ele continua tendo as crises de pânico, porque ele começa a lembrar ali da situação. Uma coisa que eu lembro é que o Holden, ele perde a confiança que ele estava antes, ele percebe o perigo e a complexidade que é entrevistar serial killers, que não é uma coisa assim, meu hobby, eu tô muito bom nisso, vou continuar aqui. Ele percebe que, tipo, as regras, de alguma forma, precisam ser seguidas, mesmo que ele use métodos mais, assim, maleáveis, assim. Ele volta um pouco a seguir as regras e respeitar os conselhos dos amigos deles, dos brothers. É importante notar na cena... É importante notar nessa cena que a jogada de câmera, ela é totalmente proposital para dar essa intenção mais de sufocamento. O ângulo dela, a tremida que a câmera dá, fica mais próxima. Exatamente, que na minha perspectiva, o Holden, ele tá com essa sensação de ele tá me sufocando aqui. Então, até a iluminação que tá mais baixa também. Exatamente, a iluminação. Tem uma hora também, na hora que o Ed tá ameaçando o Holden, que a câmera que tá na perspectiva do Ed fica de baixo pra cima, dando a impressão assim de como o Holden ele tá pequeno naquela situação, ele tá totalmente dominado. Na cena final mesmo, que ele tá lá tendo a crise de pânico, ele começa a meio que ter um flashback das vozes das pessoas da vida dele falando sobre o comportamento dele, dando críticas. Então ele começa a ter esse choque de realidade. Caramba, eu não sou tudo isso que eu penso que eu tô. Nessa parte ele meio que sofre uma dissonância cognitiva, porque tudo que ele acreditava antes meio que entra em embate, em choque ali, e ele vê que meu mundo caiu. E com a dissonância, ele não usa o de se justificar, ele usa o de mudar a atitude. Exatamente, pra ele parar com a dissonância, ele muda a atitude. Um dos métodos. Então esse foi o nosso trabalho, muito obrigada pela atenção a todos que assistiram. É isso, gente, obrigada pela atenção. Obrigada, professor, pela atenção. Obrigada, professor.